número 4. Iniciaremos falando sobre a reação neo-ortodoxa. A neo-ortodoxia é mais uma hermenêutica do que uma teologia sistemática completa. Ela foi uma reação contra o liberalismo do final do século XIX e esforçou-se por preservar a essência da teologia da Reforma, ao mesmo tempo em que se adaptava a questões contemporâneas. É uma teologia do encontro entre Deus e o ser humano. Um dos teólogos mais renomados, contemporâneos aí do século XIX, século XX, foi Karl Barth. Ele era membro da Igreja Reformada da Suíça. Ele rompeu com o protestantismo liberal, quando chegou à conclusão de que nessa linha nada tinha a pregar aos seus paroquianos de uma igreja rural suíça, quando seus mentores teológicos como von Harnack apoiaram publicamente a política de guerra do imperador da Alemanha em 1914. Então, a teologia neo-ortodoxa ela vai reagir a essa teologia liberal. E dentro desse contexto de liberalismo e de uma nova ortodoxia, podemos destacar a sociedade e a igreja diante do liberalismo. Em 29, com a queda da Bolsa de Nova York, o mundo aí entra em colapso, porque a ideia de uma teologia liberal, ela vai permear também a sociedade com o liberalismo econômico. O liberalismo econômico vai trazer uma percepção maior de consumo e vai trazer também uma percepção de uma política liberal, onde o Estado intervém com menor força, com menos intensidade. E essa ideia de liberalismo é colocada em xeque porque esse liberalismo econômico que causa a queda da Bolsa de Nova York. E essa crise econômica, ela não é algo regional que aconteceu só nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia de como essa crise foi tão forte, que o Brasil, à época, era o maior exportador de café do mundo. A maior commodity brasileira era o café. E como na exportação era valorizado em dólar, com a queda da bolsa e a desvalorização da moeda americana, o café brasileiro teve sua exportação prejudicada. Para vocês terem uma ideia, no início do governo Vargas, lembrando que em 1930 tem o golpe, ele assume o governo brasileiro, estabelece aí depois o governo provisório, mas na década de 30 o Brasil queimou toneladas de café. Por quê? Com uma grande quantidade de café a ser ofertado e um valor agregado muito baixo, então queimou boa parte do café para diminuir a quantidade de café no mercado e isso aumentar o valor do produto. Então o Brasil foi atingido seriamente pela crise de 29. E é claro, o mundo também. Os Estados Unidos, depois da Primeira Guerra Mundial, se tornou uma grande potência. Mesmo porque, mesmo antes de entrar na guerra, os Estados Unidos enriqueceu muito vendendo seus produtos para os países envolvidos na Primeira Guerra. Então se tornou uma grande potência. Isso baseado no seu liberalismo econômico. Com a queda de 29, esse liberalismo foi colocado em xeque. Isso acabou abrindo caminho para o ressurgimento do totalitarismo. E a Alemanha foi um dos países que se apossou de uma política totalitarista e acabou ganhando grandes adeptos, não só na Alemanha, isso surge também na Itália com o fascismo, e aí há um redesenhamento da política mundial. E a igreja, infelizmente, foi um tanto conivente com o totalitarismo. O nazismo na Alemanha não é combatido veementemente pela igreja
E quando se ouve falar de oposição a esses regimes totalitários, essa oposição é feita individualmente ou por alguns pequenos grupos que não representavam a igreja na sua totalidade. Nós podemos destacar aí oposicionistas de regimes totalitários, o Karl Barth, que era contra o nazismo, e o Bonhoeffer, que inclusive se manifesta contrário ao totalitarismo. E isso vai culminar com a Segunda Guerra Mundial, porque o totalitarismo não atingiu todos os países da Europa, não foi algo em que houve uma adesão de maior parte dos países ao redor do mundo. Então, quando esses regimes totalitários começam a extrapolar as suas fronteiras, anexando outros países, como foi o caso da Alemanha, que anexou a Áustria e a Hungria, depois a região dos Sudetos, e aí começa as invasões ali, principalmente no leste europeu. Então isso acende um alerta e os países que não aderiram ao totalitarismo se engajam numa guerra, que é a Segunda Guerra Mundial, que vai trazer aí uma grande perda, tanto em número de pessoas, como também de estruturas que até então estavam estabelecidas. A Alemanha rasga o Tratado de Versalhes e não obedece nenhum dos pontos estabelecidos e cria aí um clima de conflito mundial que vai novamente levar a Alemanha ao protagonismo na guerra, mas assim como na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha também se vê vencida e obrigada a se adaptar às novas aos novos rumos que o mundo toma. Então o totalitarismo, apesar de surgir com uma certa força após a crise de 29, lembrando, a crise de 29 faz parte de um contexto liberal. A gente falou sobre uma teologia liberal. Então o liberalismo ele atinge não só as bases cristãs, mas as bases da sociedade, da economia, nas relações de trabalho também, da forma como uma autoridade, um governante vai lidar vai estabelecer a sua política de governo. Então essas questões acabam trazendo a igreja, trazendo a sociedade para um contexto de ambiguidade. De um lado, o liberalismo, que por mais que tenha sofrido esse enorme baque na crise de 29, ainda se propõe como um caminho relevante e mais adequado para a sociedade, e o totalitarismo, que encontra adeptos que, insatisfeitos com as crises e com apontando as dificuldades do liberalismo, acabam aderindo ao totalitarismo e trazendo essa polarização, e a igreja se vê diante disso. E de forma crítica, histórica, a igreja parece não ter se posicionado muito bem, não ter admitido uma postura adequada. A igreja alemã acabou sendo um tanto conivente com o nazismo, como eu disse, alguns mais conhecidos se posicionaram contra. Então essa oposição ao totalitarismo era mais algo de individual interpretação de alguns teólogos, de alguns crentes, e às vezes um pequeno grupo ali que entendia que a igreja não deveria atender às demandas totalitárias, mesmo porque o cristianismo não prezava por um totalitarismo. E a partir da intervenção de uma sociedade que estava mais conectada ao liberalismo, fosse ele econômico ou fosse ele cristão, que acabou interferindo nas pretensões
tanto do Hitler quanto de Mussolini, e até mesmo o Japão com uma cultura ainda mais presa ao feudalismo, mas que o curso da história foi redesenhado, foi refeito a partir do resultado da Segunda Guerra Mundial, que culminou com a derrota da Alemanha e seus aliados, e aí um novo desenho de política com a criação da ONU em 1945, logo após o final da guerra, o estabelecimento do Estado de Israel em 48 e o estabelecimento a criação da OTAN em 1949, aí depois em 55 tem a criação do Pacto de Varsóvia, e a gente até o final vai falar ainda sobre esses novos rumos a partir da Segunda Guerra Mundial, como eles estão interferindo na realidade de hoje. Isso a gente vai falar na última aula, que compreende essa disciplina História da Igreja 3. Finalizamos aqui a aula de número 4. Um grande abraço a todos vocês, bons estudos e até a próxima aula.